Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos todos, bem-vindas. Muito legal o teu evento, a gente teve quase 1.000 inscritos, está super interessante, estou adorando acompanhar. Queria começar agradecendo os nossos convidados de hoje, vou apresentá-los em breve. E hoje a pauta da gente é um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo antes, né? A gente não vai falar só de inovação em governo, mas também da conjunção dos ecossistemas de negócio de impacto com o setor público, que também é uma pauta muito importante. Eu vou começar fazendo um jabazinho, que a gente está com o programa de aceleração aberto, as inscrições estão abertas, o programa de aceleração para negócio de impacto. Então, eu queria convidar vocês para entrarem no site do IDEAGOV, darem uma olhadinha na chamada, tem tudo ali detalhado, os benefícios, tudo que a gente vai oferecer, e as inscrições também são todas pelo nosso site. Então, vamos começar. Eu vou começar apresentando a nossa mesa e depois eu vou passar a palavra para cada um. Mas a gente conseguiu convidar pessoas de setores diferentes para esse debate, então acho que vai ser super rico. Espero que vocês gostem também. Vou começar então com a Graziella. Lembrando vocês que sempre que quiserem fazer perguntas, tem o botãozinho do Q&A ali, é só colocar que os nossos mediadores vão passando para mim, e aí eu consigo ler depois da nossa fala com eles, tá bem? Vou começar então apresentando a Grazi. A Graziella, então, é uma grande conhecedora do ecossistema de impacto, grande estudiosa, né, super referência nessa área, estudiosa e faz projetos também nessa área do ecossistema. Então, a Graziella Comini é economista pela FEA USP, com especialização na Harvard Business School e da Universidade de Bolonha. Também tem cargos acadêmicos na FEA USP e no Instituto de Pesquisas Ecológicas. A Grazi tem muitos projetos de empreendedorismo social e negócio de impacto e é coordenadora do Centro de Empreendedorismo Social e Administração do Terceiro Setor, além de ser representante no Brasil, Social Enterprise Knowledge Network. Bem legal, bem-vinda, Grazi. Depois eu vou apresentar agora o Lucas, eu acho que vocês já devem ter visto o Lucas por aí, né? O Lucas é nosso representante de governo, um papel super importante. O Lucas tem várias experiências no governo federal, em diferentes áreas, né? Na área da agricultura, na área da educação, e atualmente ele é assessor, então, da Secretaria de Inovação para Investimentos e Negócios de Impacto dentro do Ministério da Economia. Ele promoveu e é o atual coordenador da Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, a Enimpacto, que na verdade é muito mais do que uma política pública, né? Ela também é uma articulação de 16 órgãos governamentais e 10 da sociedade civil e da iniciativa privada. A ideia, então, é promover a implementação de políticas de apoio aos investimentos e negócios de impacto no Brasil. Uma grande iniciativa, né? E a gente sempre dá muita importância, né? Já que as políticas públicas são a base de todas as ações que a gente pode ter depois. E, por último, mas não menos importante, o Adriano Reis, que na verdade é um grande fazedor, né? Ele está aí na verdade, muito envolvido na prática dos negócios de impacto e tem uma visão muito bacana, muito social desse setor, né? Então, a gente convidou o Adriano, que é pedagogo e doutorando em psicologia social pela PUC de São Paulo, com especialização em estudo de processos de grupo pela SBDG. Também tem experiências em projetos ligados ao investimento social nas áreas de inclusão econômica, educação em raça e gênero. No campo da inclusão econômica, ele trabalhou com fortalecimento de negócios inclusivos, na coordenação e realização de pesquisas, diagnósticos socioeconômicos e análise de cadeias produtivas em comunidades em diversas cidades do Brasil. Então, bem-vindo a todos. Eu vou começar, então, passando a palavra para o Lucas, né? Então, para ele contar um pouquinho da Enimpacto e de tudo que está sendo feito nessa área de políticas públicas e todas as ações do governo federal. Lucas, vou passar a palavra para ti. Tá bom, Priscila, bom te ver, te reencontrar, Graziella igualmente. Adriana, a gente não se conhece ainda, um prazer te conhecer, satisfação estar aqui dividindo essa mesa contigo. E antes de começar, viu, Priscila, eu acho que é importante ressaltar que eu não venho aqui na condição de representante de governo, né? Que não sou. Eu sou servidor público do Estado brasileiro, né? Fiz essa opção por servir ao Estado brasileiro há mais de 15 anos, né, e já servi diferentes governos que, felizmente, passam. Né? A gente está numa democracia, felizmente a gente vive numa democracia, e que governos passam, o Estado continua, né, os servidores continuam, e eu estou nessa condição de servidor público de carreira. Né? Acho que é importante marcar também, Priscila, que hoje é um dia muito triste na nossa história.
né? A gente atingiu a marca de 300 mil mortos na pandemia pelo Covid, né? Eu acho que é inaceitável isso que a gente está vivendo, né? Muito triste, é muito revoltante. Ontem, no mundo inteiro, morreram 10 mil pessoas por Covid, no mundo inteiro. Desses 10 mil, mais de 3 mil são brasileiros, né? Estão morrendo, atualmente morrem quase 30% de todas as mortes no mundo de Covid hoje são de brasileiros, né? E a gente tem só 2% da população mundial, né? É inacreditável isso que a gente está vivendo. É um país, é um estado que tem um SUS, né? E eu acho muito triste isso, porque o poder público, que é um pouco do tema que a gente vai conversar hoje, né? O tema de como o ecossistema de impacto e o poder público podem somar esforços, né? Esse ente da qual eu decidi dedicar minha vida profissional, como é que ele vai orientar suas ações para construir uma sociedade mais justa, né? Eu acho que perpassa por isso. E aí, para falar o que eu estou fazendo aí no Impacto, é uma articulação que a gente fez após uma consulta à sociedade civil. A gente percebeu que era muito importante acionar uma série de iniciativas para envolver o Estado nesse tema de investimentos e negócios de impacto, e a gente percebeu que as ações que ali estavam presentes ultrapassavam em muito as competências do Ministério. Seria importante articular outros órgãos. E aí a gente conseguiu, foi bem sucedido, a gente fez uma articulação a nível presidencial e instituímos, por meio de um decreto presidencial, a N-Impacto, né, dando mandato institucional para 16 órgãos de governo se debruçarem sobre esse tema. E órgãos importantes, como os 3 bancos públicos federais, Caixa, BNDES, Banco do Brasil, Casa Civil, Itamaraty, o próprio Ministério da Economia, o SEBRAE, enfim, órgãos muito importantes que estão desenvolvendo ações, são 69 ações para serem desenvolvidas até 2027, e o barato, a grande diferencial dele é que tem essa articulação com a sociedade civil, com a iniciativa privada, e a gente tem feito algumas coisas antes assim, em que pese o contexto, em que pese a grave restrição orçamentária, em que pese as graves limitações que a gente está submetido, né? E um outro diferencial é que tem assento no nosso comitê o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Então, acho que a Impacto tem um arranjo institucional de governança bastante interessante, que vai ser bom conversar sobre isso no dia de hoje com vocês. Legal, Lucas. Vou começar fazendo a pergunta então principal da mesa, para que tu responda primeiro e depois passo a palavra para os demais. Então, como é que o sistema de negócios de impacto pode promover uma sociedade mais justa junto com o poder público? Priscila, eu acho que essa pergunta que o evento propôs realizar, eu acho ela muito interessante, porque ela fala da complementariedade que existe entre a iniciativa privada, né, aqui representada pelo ecossistema de negócios de impacto, né, junto ao setor público na construção de uma sociedade mais justa, né? Então, acho que, para ficar mais simples, acho que a pergunta poderia até ser reformulada do tipo, como o ecossistema de impacto e o poder público juntos podem promover uma sociedade mais justa? Eu acho que ficaria de uma forma mais direta, né? E o interessante é que a pergunta fala do como, né? Como a gente está falando de medidas concretas, de como que a gente faz acontecer. E aí a gente está falando do papel do poder público e do ecossistema de impacto na construção dessa sociedade mais justa. E aí, quando se fala em poder público construindo uma sociedade mais justa, eu acho que tem que se falar necessariamente no combate à grave desigualdade social, que, em última análise, está no centro de todos os problemas sociais que existem hoje. Eu acho que é necessário falar sobre o papel estratégico, no papel fundamental que o Estado possui na correção das falhas de mercado, né? Principalmente o processo de concentração de riqueza, que é muito forte, né? E que o próprio sistema ele se beneficiaria se tivesse medidas mais concretas que evitassem essa concentração e que acabam por gerar uma espécie de autofagia no próprio sistema, né? Então, medidas que minimizem a desigualdade e os problemas que dela decorrem, né? Estou falando de problemas de violência, de exclusão, de miséria, de fome, os problemas de saúde, educação, que todos são decorrentes dessa grave desigualdade social que a gente vive, né? E eu acho que não deveria ser aceitável a gente viver num sistema onde 1% da população detém a riqueza do restante da humanidade inteira, né? Eu acho que isso não é razoável enquanto padrão civilizatório, né? Então, eu acho que o poder público, para ele construir uma sociedade mais justa, ele envolve necessariamente algumas coisas básicas, eu gostaria de pincelá-las assim rapidamente, não vou me aprofundar nisso, né? Mas
é o papel redistributivo que o Estado tem que ter. O Piketty, aquele autor francês, ele escreve muito bem sobre isso, né? E é basicamente um pressuposto fundamental de que quem tem mais deveria, em tese, pagar mais, né? Eu estou falando de impostos progressivos, estou falando de taxação de grandes fortunas, estou falando de tributar mais o patrimônio e menos o consumo, né? E várias outras ações. O Estado tem que fazer, além disso, que é o básico para corrigir as desigualdades, outras que envolvem investimento em saúde, educação, inclusão de populações que são historicamente ocupam posições menos privilegiadas, enfim, uma série de ações que o poder público deve fazer na construção de uma sociedade mais justa. E por que eu estou dando tanta ênfase assim a essa questão do papel do poder público? Porque, em última instância, cabe ao Estado resolver os problemas sociais e ambientais, né? O problema é que a conta não fecha, né? O custo de resolver os problemas sociais e ambientais é muito mais alto do que os recursos que o Estado dispõe, né? E embora esses problemas eles sejam causados, em sua maioria, por um sistema que capitaliza os lucros e que socializa os prejuízos para todos nós pagarmos, é preciso que outros parceiros entrem nesse processo, né? E aí surge, eu acho que é o tema da mesa de hoje, a parceria do poder público com os negócios de impacto, com o ecossistema de empreendedorismo de impacto, né? E aí acho que a atuação de empresas de impacto diminui a demanda por recursos públicos nas políticas sociais e ambientais, né? Eu acho que os nossos governantes eles deveriam prestar atenção a isso, tá? Se mais empresas como a Moradigna, por exemplo, que vocês conhecem, estivessem atuando no Brasil, por exemplo, menor seria a demanda por políticas de habitação, menor seria a pressão nos hospitais públicos e melhor seria o desempenho escolar das crianças, né? Se mais empresas como a Save Lives, vocês conhecem também um negócio de impacto que trabalha com um banco de sangue, né? Se mais empresas como a Save Lives estivessem atuando no Brasil, menos pessoas estariam morrendo por falta de sangue nos bancos de sangue e menores seriam os custos com saúde no país, né? Um outro exemplo, se mais empresas como a Oil Planet, que faz coleta de óleo, né, tivessem atuando no Brasil, menores seriam os custos para limpar nossa água, né? Ou seja, a atuação das empresas de impacto é muito benéfica para o país, né? Porque elas reduzem a pressão por recursos de políticas sociais, liberando recursos para aprimorar as próprias políticas, né? Não estamos falando aqui de substituição, estamos falando de liberar recursos para aprimorar as próprias políticas, né? Então, acho que é por isso que é muito importante uma política para o setor. O Estado ele pode acionar alguns mecanismos que resultam em mais empresas ajudando a resolver problemas sociais e ambientais. Eu acho que é isso que a gente tenta fazer diariamente na Inimpacto. Eu acho que a Inimpacto tem o potencial de se converter num grande polo de irradiação de ideias, né? De valores e, sobretudo, de instrumentos que promovam uma economia mais justa, equitativa e regenerativa, né? Para usar as palavras do Papa Francisco, né? Agora, assim, para a gente concluir essa ideia da parceria e não monopolizar aqui, eu acho que é importante frisar que isso não é uma panaceia, né? Eu acho que a ideia dos negócios de impacto é de somar esforços entre governos e filantropia. Tem espaço para atuação da iniciativa privada, mas não é uma panaceia, né? E aí, para lembrar disso, eu gosto de trazer um dado que é o seguinte: os países da OCDE, eles destinam cerca de 20% do seu PIB em políticas públicas nas áreas sociais e ambientais, o que representa algo como 10 trilhões de dólares por ano, grosso modo, tá? Em políticas públicas, 10 trilhões de dólares só em políticas sociais e ambientais nos países da OCDE. Se a gente soma tudo que os filantropos do mundo doam por ano, e teve redução agora nesse ano de pandemia, mas dá 500 bilhões por ano. Você pega o Bill Gates e outros grandes bilionários, soma 500 bilhões por ano. Então, as suas doações, por mais generosas que sejam, não são capazes de atender às demandas do planeta, né? E se somar nessa conta aí o investimento de impacto, tudo que tem de investimento de impacto no mundo, soma aí outros 500 bilhões de dólares. Então, somando filantropia e investimento de impacto, dá 10% do que se gasta com política pública, né? Então, o Estado tem e vai continuar tendo um papel fundamental na construção de uma nova economia de impacto. Acho que isso é básico, é chave, né? Então, assim, e é importante que o Estado ele redefina o seu próprio papel e ele viabilize o ambiente para que a economia de impacto possa florescer. Acho que isso é uma soma de ganha-ganha para todos os envolvidos, né? Bom, enfim, isso era um pouco assim, para a gente aquecer um pouco a
a bateria e, enfim, passar para os próximos aí. Sim, excelente, Lucas, muito bom. Eu acho que a Grazi concorda, né, com essa questão. Foi muito legal essa reformulação que tu fez da pergunta, né, de somar esforços e como que juntos, né, nenhum setor, na verdade, sozinho consegue resolver os problemas, né, do mundo, que são muitos, né, mas eles juntos e se colaborando e se retroalimentando, como tu bem trouxe, que sim a gente consegue ter uma sinergia e um ganho potencial, né, para conseguir resolver pelo menos parte desses problemas. Então, acho que eu queria passar a palavra agora para a Grazi, né, que tem também um olhar bem apurado desse ecossistema de impacto e pode falar um pouquinho de como que ela vê essas colaborações na prática do ecossistema, assim, alguns cases que tu possa citar, né, Grazi, mas como que tu vê essa fala do Lucas, né, a partir da fala do Lucas aí, esse olhar de governo com o ecossistema de impacto. Bom, boa tarde a todos e a todas. Para mim é um privilégio dividir os quadrados aqui, tanto com o Lucas como o Adriano, e compartilho de uma indignação do momento que a gente vive na sociedade. E, apesar disso, estamos aqui lutando para um mundo melhor, né? Então, acho que esse é o espírito, né? Embora a gente saiba que muita gente não possa celebrar absolutamente nada. Eu queria parabenizar pela realização desse tipo de evento, que evoca para a gente, né, um olhar conjunto, um olhar para as necessidades, né? Eu acho que aqui a gente não vai numa linha Cecília Meirelles do isto ou aquilo, né? Aqui é juntos, né? Juntos na construção de uma sociedade melhor, até porque o problema também foi criado coletivamente, né? Não tem um ator aqui responsável, né, pela situação, né, caótica que estamos, e a gente vê um sistema capitalista que não teve uma regulação, que embora tenha trazido algumas inovações, mas também trouxe muitos estragos, né? Então, acho que hoje a gente está numa inquietude de saber como que a gente pode redefinir essas bases, né? Quando a gente fala do ecossistema de negócios de impacto, de fato a gente está falando, né, trazendo o conceito da biologia, de como que a gente pode fazer com que agentes trabalhem de uma forma conjuntas e que são interdependentes, né? Então o poder público, ele está no ecossistema, né? Ele faz parte. E eu compartilho, diferentemente, talvez, de algumas visões de que dizem, puxa, é melhor se o Estado não faz, é melhor que ele não atrapalhe. Não, a gente não pode partir desta premissa, né? A gente tem que partir da premissa que é conjuntamente com o Estado, como o próprio Lucas comentou, quer dizer, a capacidade que você tem, né, de escala, só atuando conjuntamente. Então, para aqueles que, de alguma maneira, né, essa nomenclatura não fica tão evidente, negócios de impacto, porque todos os negócios geram impacto, só que alguns geram impacto negativo, né? A gente tem que, no mínimo, definir melhor sobre aquilo que a gente está falando, né, sobre iniciativas de mercado que são criadas com o intuito de gerar valor socioambiental e gerar valor econômico. Então, a gente está falando de uma iniciativa privada que já cria um empreendimento que visa contribuir para minimizar uma problemática que, de fato, o Estado deveria ser mais cuidador, mas como o próprio Lucas falou, não dá para a gente jogar no colo, né, de todo o aparato público, né? Já deveríamos já reconhecer a incapacidade, mas a incapacidade não significa que é você excluir da solução, né, um ator que só com ele a gente vai conseguir atingir e resolver os problemas socioambientais, né? Então, acho que ele faz parte, a gente tem que atuar junto, né? Então, esse é um ponto importante. E como o próprio Lucas falou, aqui a ideia não é substituir a filantropia, porque a iniciativa de mercado, ela não atua em determinadas searas que só efetivamente a filantropia ela está podendo direcionar seus esforços. Então, aqui a gente não quer nem levantar bandeira que agora tudo vai ser resolvido por negócio de impacto, né? E também que o Estado sozinho vai dar conta, não. Então, acho que a gente tem que colocar no ecossistema todas as peças, né? Inclusive como que chega recursos, né? Como a gente pode criar inovações e como que essas inovações elas podem ser escaladas para que realmente ela possa ser, né, possa atingir o maior número de pessoas, né? Então, acho que esse é um ponto
fundamental. No futuro, eu acho que o desejo ele é compartilhado, meu e do Adriano e do Lucas, que a gente não precisa fazer uma diferenciação do que é negócio de impacto, o que são os negócios, todos eles fossem de impacto positivo. O problema é que a gente não tem esse modelo mental já desenvolvido nas pessoas. Então, a gente começa a falar de um nicho. Olha, são aqueles empreendedores que têm essa proposta. Então, quase fica um bicho estranho, quase assim, como aquele vai criar um empreendimento, não pode ter lucro? Não, pode ter lucro sim, né? Mas, assim, o que está de fato contribuindo para a resolução? Então, acho que esse é um aspecto importante. Como o Lucas falou, acho que dentro do ecossistema, acho que o Estado, e eu sou servidora pública, né? Então eu faço parte, né? Estou numa universidade pública, eu acho que diferentes papéis podem ser exercidos, né? Pelo poder público, né? Acho que, basicamente, como o Lucas falou, acho que tem um poder regulatório que ele é fundamental, né, no sentido de você propiciar, né, a inserção de alguns tipos de empreendimentos, facilitar que seja canalizado recursos para estes empreendedores, e como você mesma falou, Priscila, né, fazer programas de aceleração, quer dizer, ajudar nesse nascimento, né, nesse fomento de soluções, né? A gente vê cada vez mais os jovens, eles estão já em busca de você fazer algo com mais propósito. Não só os jovens, mas isso já fica muito visível, né? Há uma crise de carreira aí nos 40 anos, 50 anos, que as pessoas estão saindo dessa dinâmica corporativa porque acham que não faz sentido estar mais lá e querem criar algo que realmente viabilize resultados concretos e que atenda problemas da sociedade, né? Então a gente tem, né, desde uma demanda reprimida de jovens que querem aí trazer soluções, como que a gente pode fazer com que essas soluções cheguem a gestores públicos, né? Então, acho que tem ideias sensacionais de você aproximar o gestor público, né? Um gestor público que está na área de habitação, que está na área da saúde, que está na área da educação, né? E ponha os seus desafios, né? E coloque lá para que a galera, que várias pessoas pensem como que a gente pode realmente contribuir para uma dor que também é do gestor público, porque aqui não é que a gente diz que o gestor público não queira resolver. Às vezes não tem condições, não tem time, não tem como. E aí você pode ter, né, soluções que venham da iniciativa privada, só que elas precisam ser viabilizadas. Aí entra um outro ator. Por que não fundações, né, sejam elas familiares, empresariais, né, investidores anjo, né, que canalizem recursos para aqueles que estão pensando nessa solução, que possam gerar protótipos que depois possam ser aí comprados, né, pelo setor público, né? Então, acho que essa engrenagem, onde você, a partir de soluções, então a gente vê muitas coisas que surgiram no Poupa Tempo nesse espírito de fazer, né, soluções que são testadas, né, para ver se aquela solução, né, ao ser, né, direcionada para um público maior, ela possa, então, inclusive, ser ainda mais escalada. Então, eu vejo isso como um espaço, um locus, né, de implementação de inovação social enorme, e que muitas vezes o governo não tem capacidade de financiamento, né, por questões, né, legais, burocráticas, né, inclusive de recursos. Aí entra outros atores do ecossistema, que poderiam aí dar este colchão, né, esse suporte para que esses empreendedores pudessem fazer esses testes e pudessem viabilizar e oferecer estes serviços para o setor público e que depois, então, possam se transformar, inclusive, em prestadores de serviços ou fornecedores do setor público, né? Então, eu vejo como necessário essa atuação conjunta desses atores, né? O setor público se abrindo para isso, saindo do castelo de que sabe as respostas para os seus problemas, né? Porque às vezes não tem todas as inovações, muitas vezes é quem está lá na ponta, você ter essa capilaridade para você identificar qual é a melhor solução e que isso poderia ser, né, feito por outros atores e trabalhando em conjunto com a equipe técnica, né? Então, você tem vários atores, o Lucas, ele é
mestre nisso, de como você junta diferentes chapéus dentro do setor público para viabilizar essas alternativas, porque tem a questão da prestação de contas, né? Tem a parte jurídica, tem a parte de compra, vai ficando tão complicado que muitas vezes algumas soluções, alguns empreendedores, eles desistem de fazer essa parceria com o setor público. E isso, para mim, é muito triste, porque senão a gente vai ficar sempre dando tirinho muito curto, como o Lucas falou, assim, é muito pequenininho. Então, eu vejo esse é um grande impasse, desafio, né, que eu acho que todos, de alguma maneira, têm que se abrir, né, e mudar, né, o seu shift da parte de quem está no setor público, né, de saber que não sabe tudo, né, que você tem soluções que não foram ainda pensadas. Do setor privado, né, de que, puxa, talvez a gente tenha que compor, né, uma parceria com alguns atores da iniciativa privada para que a gente possa poder oferecer um serviço para o setor público. Então, eu vejo esse encadeamento como um grande desafio daqui para frente, né? E por isso que é tão importante esse ecossistema estar atuando de maneira colaborativa. E o bom da história, se é que a gente pode dizer alguma coisa boa, num contexto que a gente está, é que quem está atuando no ecossistema, ele já tem este valor da colaboração, né? E assim, já vem com o espírito de que sozinho não vai conseguir resolver, né? Então a gente começa a ver também grandes empresas, né, que começam a ser um facilitador e se juntar com o seu concorrente, né, trazendo algum tipo de empreendimento de impacto na sua cadeia de valor, pensando em temas maiores, né, em temas, é o tema da água, então é um tema do território, né, é um tema, então acho que aqui existe a possibilidade de uma chamada para atores que até então se trabalhavam de forma isolada e que possam juntos pensar em soluções para problemas que afligem a todos. Eu acho que é um pouco isso. Legal. Quero escutar um pouco o Adriano. Pois é. Grazi, que legal, tu deu essa resumida nesse aspecto da colaboração, né, de como que os atores podem juntos ir além não só da política pública por si só, mas o Lucas já explicou que além da política pública por trás da Impacto tem quase 70 ações, né, de diversos órgãos diferentes, então provavelmente deve ter educação empreendedora, né, todo o preparo desse terreno para que se fomente novos negócios desde lá da universidade ou da escola. Então, assim, quando a gente está falando não só de política pública, a gente também não está falando só da compra pública, né? Apesar do governo ter um poder de compra muito grande, ele sozinho, como o Lucas também explicou, não pode resolver todos os problemas com o orçamento que ele tem, daí a iniciativa privada também se juntando como financiador, o terceiro setor também articulando tudo isso, né? Então, acho que foi bem legal trazer essa visão mais macro de colaboração e de potenciais ações de tudo isso. E eu acho que tu compartilha, Grazi, com uma visão muito parecida com o Adriano, quando a gente conversou antes desse painel, que é essa ampliação da visão do que é negócio de impacto, afinal de contas, né? Porque realmente parece esse bichinho que uma outra não sabe que outra que diz que não é, né? Então, infelizmente, a gente tem essa divisão, porque realmente tem empresas que têm esse impacto negativo, mas mesmo aquelas que são negócios de impacto na concepção que também diverge muito dentro da academia e fora dela, mas a visão ampliada que se tem de negócio de impacto, ela ainda não abarca todos os tipos de empreendimentos, infelizmente, né? E tem muito negócio de impacto que não sabe que bom que ele né? Então, na finalidade dele, mas que a gente que ele podia estar se aproveitando de uma série de fomentos, investimentos específicos para esse setor, e eu acho que o Adriano, ele tinha trazido para a gente na conversa inicial essa visão também um pouco mais social, digamos assim, de quem está lá nas cidades, de quem está na periferia, nesse olhar mais de perto desses empreendedores sociais, talvez não, que não se reconhecem assim, mas que são. Então, acho que nisso o Adriano converge bastante com a fala da Grazi, então eu queria passar a palavra para ele. Bom, boa tarde aí a todos e todas presentes. Desafio online esses eventos que tem muitas pessoas, né? Enfim, mas vamos lá. E aí me ajuda por tempo também, porque a gente vai puxando os fios e se perde. Tá bom, agradecer a Graziella, que a gente já... E o Lucas, mas gostei muito da sua fala, Lucas, me sensibilizo no momento. E, enfim, sou seu fã. E
E, de fato, estamos vivendo um momento difícil, né, de perdas de vida e desorientado, né? Enfim, então, é difícil da gente falar nesse momento que não seja na preservação de vida. Mas eu queria falar muito do lugar que eu ocupei nessa roda de negócios sociais, né, de negócios de impacto, enfim, eu sou ainda da época dos negócios sociais, né, um pouco mais antigo aí, desde 2005 um pouco o tema, e eu vou fazer uma fala mais que eu acho que a gente sempre escolhe caminhos, às vezes o caminho é o único que tem, eu acho que os negócios de impacto seguem um caminho possível, e agora já é o momento também de a gente começar a fazer reflexões, tem certo e errado, mas para pensar novas possibilidades, né? E ontem à noite eu estava conversando com a Lia e eu fiquei muito pensando, né, a gente conversou sobre ecossistema e veio à cabeça a grande pergunta, né? O que é o ecossistema de negócio de impacto, né? Ecossistema pressupõe equilíbrio de diversidade, né? E forças que interatuam no ambiente. A gente observa com um pouquinho mais de diversidade, esses elementos que são fundamentais, eles não existem, né, dentro do que a gente chama de sistema de negócio. Então, talvez a gente deveria ser mais crítico e refletir sobre isso que a gente está chamando de ecossistema, né? E aí, assim, primeiro, porque a gente não inclui atores importantes nesse debate, né? É um negócio de impacto que existem antes e continuarão existindo depois, se a gente decidir explorar os caminhos na vida, né? Então, assim, como um exemplo, eu trago sempre que é os catadores de materiais reciclados, né? Os catadores de materiais reciclados, eles não estão nas publicações que a gente faz, eles não estão nos modelos que a gente conta, eles não são os exemplos, enfim, então, eles não são os cases, eles não estão nos prêmios que a gente oferece e raramente são nas nossas publicações. E por quê? Para mim, não resta dúvida de que isso ocorre por uma questão de raça e gênero, né? Afinal, no Brasil, para você ter uma ideia, são 600 mil mulheres negras que vivem da coleta seletiva e que percorrem as ruas do Brasil. Então, não reconhecê-las como parte do ecossistema indica muito de quem a gente é como nação também, né? Mas há outro elemento financeiro. Então, quando a gente escuta os investidores, eles dizem assim, o trabalho é árduo, não tem retorno financeiro, não devolve dinheiro para investidores e as poucas experiências deram errado. E as que deram positivas não estão contadas no hall, né? Eu acho que isso é importante porque dá a ideia de que a gente precisa, de fato, revisar o conceito do que a gente chama de ecossistemas de negócio de impacto para poder incluir novas pessoas, na verdade, reconhecer pessoas que não estão nesse debate e que fazem isso há bastante tempo e que são um número significativo de pessoas, né? Enfim, então, eu acho que o ecossistema, por exemplo, junto com o Estado, com os governos, poderia contribuir na efetivação da política pública, né? Hoje a gente tem, por exemplo, no caso, a gente tem a lei de política de logística reversa, que em tese ofereceria melhores condições de trabalho e recursos, porque esse é um dinheiro que o Estado vai gastar de qualquer maneira. Então também tem um lugar que, de fato, o Estado não tem dinheiro para investimento, é um fato. Mas por outro lado, ele tem um dinheiro que ele sempre gasta e esse é um que ele gasta, municipal, estadual ou federal. E aí o que acontece, por exemplo, é que a gente corre o risco agora da política de resíduos sólidos ser efetivada e os catadores serem excluídos dela. Por quê? Porque agora ela passa a dar dinheiro, né? Porque a gente tem grandes conglomerados lobbies que fazem com que cada vez mais vão invadir um espaço que é hoje da coleta seletiva dos catadores de materiais recicláveis e que eu acho que a gente precisaria estar mais próximos dele. Isso a gente vai entender um pouquinho mais para frente. E o mesmo acontece, de alguma forma, também, os produtores. Eu sempre, assim, eu tive o privilégio de trabalhar em quase todos os estados do Brasil já, né? Tem alguns que eu ainda não tive a oportunidade, e a gente trabalha muito com produtores, né? E aí eu me pergunto, hoje já tem um movimento de incluir produtores orgânicos e que trabalham com orgânicos e orgânicos agroflorestal dentro desse sistema de negócio de impacto. Mas eu nunca entendo, por exemplo, por que nós temos dificuldade de alocar, por exemplo, com o MST, que eu considero um ator importante do tema, né? Quando a gente... O telefone toca bem na hora que a gente vai falar, gente, desculpa. Então, quando a gente... E ele não para, Vitor, perdão. Não para. Então, quando a gente... Desculpa, gente. Agora foi. Então, quando a gente está falando de
sobre o modelo agroflorestal, os orgânicos, o que acontece? Eles levam comida de qualidade para a nossa mesa, né? Mas eles têm, por exemplo, eles levam floresta, manancial e outras formas de vida. E aí, claro, eles empregam pessoas, permitem a permanência, assim por diante. Mas a própria cadeia da alimentação no Brasil enfraquece muito produtores, por exemplo, né? Porque você tem a lógica da compra, enfim. Eu acho que o ecossistema tem uma capacidade, né? O que a gente denomina de ecossistema, ele tem um papel importante porque ele tem capacidade intelectual, poder econômico e poder social de influenciar o governo nos seus diversos âmbitos, né? Em colocar as leis existentes em vigor. O exemplo, por exemplo, esse ano, né? A gente teve um escândalo no tipo de compra de comida, né? O governo gastou 1,8 bi em alimentos, ele gasta geralmente entre 1,8 e 2 bi, então não é que o governo Bolsonaro gastou isso, os outros não, mas aqui foi um pouquinho diferente, ele comprou fruta seca, chiclete, né, enfim, aquelas bizarrices todas, mas se, por exemplo, o ecossistema conseguisse apoiar para que, de fato, os governos comprassem os seus 30%, a gente mal consegue estimar o que significaria isso no desenvolvimento do território, no desenvolvimento familiar, né, no desenvolvimento das comunidades, das próprias associações e cooperativas, né? Então, eu acho, por exemplo, só nesse exemplo da alimentação, um papel importante, o ecossistema também, para fazer esse diálogo, né? Então, no campo da alimentação, a gente tem, por exemplo, você tem toda uma cadeia no campo da alimentação, e se você olhar, tem um número que é o seguinte, a gente joga 1/3 do alimento fora, né, no mundo. Então, faz 3 alface, joga um fora, vende 2 com o preço dos 3, porque o 1 é dividido nos 2 que foram vendidos. Então, a gente tem uma capacidade, com isso pressiona preço, a floresta, porque o produtor tem que ampliar a área de plantio, joga mais agrotóxico, gasta mais água e assim por diante. Então, hoje você tem produtos orgânicos, né, que são ótimos, eu recomendo, inclusive, mas eles sofrem competitivos, por exemplo. Então, como tornar ele competitivo? Mas considerando o papel do Estado também, como é que o ecossistema pode apoiar nesse sentido? E só nesse campo, aí você pode pensar, por exemplo, também você pode pensar novas embalagens, então precisa ser pensado novas embalagens, a educação consumidora, novos modelos logísticos, né? Porque hoje os alimentos saem de lugares distantes para lugares distantes com condições muito precárias de armazenamento. Então, o próprio ecossistema e o governo precisam dialogar com os varejistas, né? Que hoje, não sei se você sabe, mas quando vocês compram um alimento, ele passa por um critério que é de beleza, cor, peso e doçura. Então, se ele não cumpre esse requisito, você pega um caminhão inteiro, 1 tonelada de mexerica e devolve ele para o produtor, que aí vai, enfim, ou vai doar esse material ou vai jogar fora. E, enfim, Adriano, então você tem... Desculpa, vou pedir para te concluindo, tá bem? Perfeito, tá bom. Então, enfim, então acho que só para o ecossistema precisa ter essa capacidade de conseguir fazer lobby, considerando essas diversas pontas que o compõem e dialogar com uma linguagem que difere da nossa. Por quê? Porque isso vai permitir que a gente dê luz para certos empreendedores que hoje não se reconhecem nesse campo e que a gente consiga ser um ambiente mais diverso e equilibrado. Se a gente não fizer isso, o que vai acontecer? A gente vai ver poucos homens brancos e ricos contando seus cases para uma plateia cada vez menor. Então, acho que o ecossistema deve existir para apoiar a divisão do bolo, para que um grupo não se sobressaia sobre ele. Desculpa aí, o celular me atrapalhou. Não, tranquilo, Adriano. Mas tu deve ser um dos únicos que ainda tem som no celular, né? Porque eu já não tenho faz tempo, vai ficar sempre no mudo. Mas, Adriano, obrigada pela tua fala. Eu acho que nisso vocês três falaram bastante, né? Dessa questão da desigualdade social e quanto que é necessário algumas correções até históricas, né? Para que as coisas andem de uma forma mais organizada daqui para frente, né? E esses diferentes papéis que um papel influencia no outro, né? E fica aquilo, o que é do Estado, o que o mercado faz primeiro, e aí o Estado vai atrás e faz uma política pública que depende de uma política pública para que se movimente de forma diferente. E eu acho que uma pergunta que eu tenho aqui, que eu acho que tem um pouco a ver com essa transversalidade de assuntos, né? Acho que o Adriano trouxe, então, assim, tá, mas é negócio de impacto, mas talvez esteja lá na Secretaria de Agricultura e não na da Economia, né? E aí a gente não converge nesses discursos e nas próprias políticas públicas quando a gente pensa, porque negócio de impacto é um mundo muito grande, né? Para estar tão dentro só de uma única política pública que favorece esse setor, né? Porque ele tem uma transversalidade muito grande. Então, eu vou passar para uma pergunta aqui, que eu achei super interessante. É uma pergunta da Eliane Dias, do Rio Grande do Norte. Ela botou assim: acredito na tributação como uma forma de correção de algumas distorções que você relatou. Está falando um pouco da fala do Lucas. Uma reforma tributária
solidária vai muito ao encontro da fala. Lucas, acredito que essa sua fala teria grande e importante repercussão no âmbito do programa de educação fiscal. A Impacto tem algum tipo de parceria ou atuação junto às secretarias da Fazenda e Tributação? E aí, depois da fala do Lucas, eu vou querer também que vocês falem um pouquinho dessas transversalidades, né, que vocês comentaram anteriormente, mas eu vou passar a fala para o Lucas. Tá. Bom, primeiro, dizer assim, Eliane, eu não conheço o programa de educação fiscal, tá? Não sei se trata de um programa estadual, né? Enfim, não conheço mesmo. Mas sim, a gente tem atuação junto à Secretaria de Fazenda, sim. Inclusive, a Secretaria de Política Econômica tem assento na Impacto. Foi uma das secretarias que a gente julgou que era fundamental estar presente na Impacto. A gente sabia dos limites que a gente teria se a gente não envolvesse os órgãos fiscais desde o início da discussão, né? Entre as várias ações que existem na Impacto, está previsto também algumas que passam, inclusive, por incentivos tributários. E eu, na minha opinião, eu sou favorável a isso. Acho que os negócios de impacto, por serem um tipo de empreendimento que gera impacto positivo na sociedade, eu sou um daqueles que avalia que ele deveria ter, inclusive, incentivo tributário. Mas isso é um tema que não é um tema que é controverso, não tem consenso sobre isso, né? Inclusive dentro de atores importantes do ecossistema que estão preocupados com greenwashing, de achar que muitas empresas vão incentivar que empresas se digam de impacto para se beneficiar de isenção ou de incentivo tributário. E, como era esperado, a própria Secretaria de Política Econômica também é contrária a essa temática, né? Mas a gente já travou alguns debates sobre isso e não temos ainda consenso mínimo para que a gente avance com uma proposta como essa. O que a gente tem de mais avançado é uma proposta de lei, é um projeto de lei que cria no ordenamento jurídico brasileiro as sociedades de benefício, né, que seriam um passo na direção do amadurecimento institucional dos negócios de impacto. Mas mesmo esse projeto de lei, esse projeto de lei que a gente tem, embora ele não traga nenhum incentivo fiscal, ele também tem algumas resistências ao seu prosseguimento, né? Então a gente está agora nesse momento construindo mais consenso, mais articulação para a gente conseguir avançar nessa temática, né? Mas é isso. Então, acho que eu respondi a sua pergunta. Não sei do programa de educação fiscal, mas, enfim, sim, a gente tem essa articulação com a Secretaria de Política Econômica e com a Receita. Legal. A gente tem outras duas importantes, desculpa, Priscila. A gente tem outras duas medidas bastante importantes no âmbito da Impacto, que estão sendo avaliadas pela Receita, que tem impacto tributário, que é a questão do endowment, né, a possibilidade de utilização de fundos patrimoniais e a possibilidade desses fundos poderem ser investidos em negócios de impacto, né, e a possibilidade de institutos e fundações que gozam de imunidades tributárias irem investir em negócios de impacto também. Então, são essas duas agendas que a gente tem em conjunto com a Receita. A gente está bastante otimista, acha que em breve a gente vai ter um posicionamento favorável deles, e isso aí significaria, em mantendo esse entendimento, ampliaria as possibilidades de investimentos em negócios de impacto por institutos e fundações que hoje são muito receosas de fazer esse tipo de investimento, porque pode significar perda de imunidade tributária, que é fundamental para eles, né? Muito legal, Lucas. Mas eu vou jogar outras perguntas para vocês para a gente poder contemplar as perguntas que estão chegando aqui. Tem uma muito legal que tem um pouco a ver também com essa fala dos institutos e que a Grazi também trouxe essa fala. Então eu vou direcionar para ela, porque eu tenho mais uma pergunta aqui para o Adriano. Frente às atuais necessidades socioambientais, qual vocês entendem ser o papel do terceiro setor nesse ecossistema? Então, acho que o Lucas já pincelou, a Grazi também falou um pouco das fundações, institutos, do papel que ela vê interagindo com esses outros atores, e o Lucas agora falou de uma implicância legal até, né, de poder investir e poder né, ter o seu, não passar a ter alguma multa, alguma coisa do tipo, então desse conflito de interesse que hoje existe, que uma lei poderia trazer um pouco mais de recurso para os negócios de impacto. Mas eu queria fazer essa fala para a Grazi e na sequência tem uma pergunta para o Adriano.
Tá bom, Priscila, acho que você já respondeu, né? Eu acho que tem aí uma questão que é legal, no sentido de que isso já dentro do GIF há um grupo que foi inclusive puxado pelo Fábio Deboni, assim, onde começava-se a, pelo menos, a abrir esta agenda dentro de fundações e institutos, né? E eu acho que a ideia aqui é nunca diminuir o bolso da filantropia, né? Que ela já é usual já no instituto, mas sim de você poder direcionar outros recursos e não diminuir um, porque é isso que eu acho que é muito importante. Quando a gente fala no ecossistema de negócios de impacto, não é a diminuição da filantropia de achar, puxa, não vou aportar recursos, estabelecer uma parceria com uma organização da sociedade civil e agora eu vou colocar numa iniciativa de mercado que gera valor socioambiental. Acho que esse não é o espírito de quem está aqui. Como o próprio Adriano falou, o próprio campo e ecossistema de negócios de impacto não pode se transformar num ecossistema que não seja inclusivo, né? Que não traga disso atores e elementos, como ele mesmo diz, né? Assim, está faltando, né, espaço para empreendedores da periferia, né? Para empreendedores que atuem na área cultural, que atendam. Então, assim, acho que tem há necessidade de maior inclusão, de maior diversidade dentro do ecossistema, para que a gente não valorize apenas aqueles negócios de impacto que usam tecnologia e que atinjam muitas pessoas, porque tem muitos empreendimentos de menor porte que têm muita profundidade na sua geração de valor, naquele território tem um valor enorme isso, assim, às vezes, e é difícil dizer o que é mais ou menos importante, todos são importantes, né? Profundidade e abrangência. Então, acho que esse é o fundamental. E aí eu diria, né, para a pessoa que perguntou, que eu acho que os institutos, sim, têm um papel fundamental de olhar também para essas alternativas, né, de você ajudar a que negócios de impacto, né, e também organizações da sociedade civil, né, a pensarem em inovações que ajudem a soluções que podem ser, né, apresentadas para o setor público, né? Então, acho que tem aí um papel essencial de estímulo, né, no desenvolvimento de inovação social, né? Desde aporte de recursos, né, ou realmente de capacitação, de programas, né, de desenvolvimento de empreendedores. Então, acho que vejo muito como fundamental. E aí eu acho que sugiro para acompanhar todas as discussões que estão dentro do GIF, num núcleo específico voltado para negócios de impacto. Legal, Grazi, muito bom. A partir também da fala do Adriano, dessa questão até de uma ampliação do olhar do negócio, de negócio de impacto de uma forma um pouco mais social, né? Todos os negócios que, na verdade, têm um impacto positivo na sociedade. Inclusive, eu vou transformar um pouquinho uma pergunta que veio aqui, que fala qual a opinião de vocês sobre inovações em saúde, mas eu vou ampliar a pergunta para qualquer tipo de inovação, em que a gente não consegue estabelecer o retorno para a sociedade. Então, assim, aqui ele deu um exemplo, talvez, de um doutor consulta da vida, que atende a base da pirâmide, né, com consultas populares a preços baixos, também um pouco a exemplo da vivenda que o Lucas trouxe, né, que é atender a população mais vulnerabilizada, mas com negócio lucrativo, né, e com inúmeros benefícios, mas que talvez não sejam plausíveis ou não sejam tão fáceis de medir, né, principalmente em termos de ganho para a população, um ganho maior. Né? Então, ele deu a entender na pergunta que tinha a ver com algum modelo de negócio muito parecido com o Doutor Consulta, ou de consultas populares, né? E como que a gente faz para conseguir, ele dá a entender que elas não têm um retorno para a sociedade, mas eu não acredito, não concordo, assim, já falando, desculpa, que eu não concordo muito que eles não tenham esse retorno, mas eu queria ouvir um pouco a fala do Adriano, que trabalha talvez com muitos negócios que são para a base da pirâmide, né, nas comunidades que ele frequenta, e como que ele vê esse retorno ou não retorno, caso o Adriano não concorde comigo também, dentro da sociedade, e tirando talvez um pouquinho desse peso do papel do governo. Então, no caso do Doutor Consulta, ele acaba interferindo diretamente nos atendimentos do SUS, acredito eu, e talvez diminuindo algumas filas de exames, quando a pessoa tem possibilidade de pagar talvez R$50 por um exame e ela vai sair da fila do SUS. Então, eu queria que o Adriano falasse um pouquinho dessa vivência dele nesses lugares todos do Brasil que ele visitou e como que ele vê esse tipo de negócio de impacto direto que beneficia diretamente a base da pirâmide.
Bom, eu acho que eu tenho um olhar muito próximo desses negócios que são da periferia e não necessariamente vendem para a periferia, né? Aí é difícil avaliar, assim, tem comentei com você, que a gente tem um momento em que a gente precisa definir parâmetros do que é negócios de impacto e, ao mesmo tempo, conseguir trazer todo mundo para caber nesse bolo, para que todo mundo se sinta com a obrigação de ser um negócio de impacto no seu conceito. Acho que, né, é um desafio. Agora, claro que no caminho disso vão surgir questões filosóficas, questões éticas, né? Eu acho que os apps de alimentos trouxeram essa questão, então eles vieram muito como uma coisa que geraria emprego, né? Um pouco a uberização do trabalhar gera emprego, né? E quando você vê que fica muito pouco. Eu não sei avaliar o Doutor Consulta, outros modelos de negócio nessa linha, o que eu acho que vai ser um papel importante para se dialogar também no futuro, no ecossistema, são duas coisas que eu acho que a gente fala pouco, e o setor social sofreu disso também, que é as relações de trabalho, como é que elas se estabelecem, né? Porque eu brinco, assim, é uma coisa polêmica que eu vou dizer, tá? Mas eu brinco que o terceiro setor deveria ter assinado a carta quando o Temer criou a reforma trabalhista. Por quê? Porque o terceiro setor já pejotizou e já precarizou as relações de trabalho há bastante tempo, mas ele não fez isso porque ele quis unicamente. Também porque o conjunto de financiadores precarizou as relações de financiamento de projetos de inclusão econômica, por exemplo, tá? Você tem uma cadeia de coisas que acontecem nesse sentido. Então, acho que, por exemplo, Doutor Consulta e outros negócios que a gente considera de impacto social, que são considerados negócios de impacto que atendem à base da pirâmide, a gente precisa olhar sobre vários aspectos. Um como é que esse modelo volta para a sociedade. Eu não saberia dizer hoje, porque eu não consigo analisar esses casos, não me sinto à vontade para fazer isso, mas também avaliar as relações de trabalho e as relações com investidores, porque muitas vezes os investidores pressionam tanto esses negócios que eles passam para a lógica pragmática de gerar dinheiro a baixo custo. E aí não necessariamente o negócio social está imposto aí. Então, acho que é uma discussão profunda, deve ser uma mesa no futuro que é para discutir essa transição, né? Quando é que deixa de ser negócio de impacto? Porque começa, tem essa pretensão, mas anos depois você vê que esse conceito ele está completamente descolado, porque provavelmente uma meia dúzia de investidores falou, cara, vamos lá, retorno, crescer, ser o maior do Brasil, ser um exemplo para o mundo, e aí a gente perde, e as relações de trabalho são completamente deterioradas, enfim, e a gente consegue medir um pouco os benefícios para a sociedade. Acho que esse é um ponto importante do Adriano, que é da questão que a gente diz em termos de mission drift, né? Desse desvirtuamento da missão. Mas eu acho que talvez para todos que estão escutando, acho que o simples fato de atuar em alguns setores, seja da educação, seja da saúde, da habitação, não significa que seja um negócio de impacto, porque isso está na sua essência. A gente não tem legislação, e não estou dizendo que a legislação ela resolveria isso, está na intencionalidade e no fazer, como o próprio Adriano falou, né? Que são exatamente como que ele vai montar o seu empreendimento, quem ele vai contratar, que relações ele estabelece, qual o cuidado que ele tem com seus clientes, com qualidade, para quem vai ser direcionado aquele serviço, para quem... Então, assim, diz os negócios de impacto, por isso que às vezes é difícil, né? Porque ele tem a ver com o fazer, né? E não no que faz, propriamente dito, né? Então, acho que esse é um aspecto importante. Então, não dá para você já jogar tudo no mesmo bolo, né? Seja no bolo ruim ou no bolo bom, né? Porque você vai ter que compreender a dinâmica. Ele é no seu fazer, né? Eu acho que esse é um pouco importante para a gente não ter falsa ilusão de que todo mundo na educação, só porque você oferece educação, é negócio de impacto. Não é, está longe de ser isso, né? Então, o que você quer gerar? O que está por trás do que você quer oferecer em termos de educação, saúde, etc. Tá? É importante dizer que o próprio conceito ele não dá a entender esses papéis justos, digamos assim, né? Essa relação precarizada que o Adriano trouxe, como no caso da uberização e do pessoal que trabalha nesses aplicativos de comida, né? Que não tem nenhum direito e, na verdade, tem ganha um valor muito pequeno. Isso não está no conceito intrínseco de negócio de impacto, né? Por isso, acho que essa desvirtuação que a gente está conversando aqui, o próprio exemplo do Adriano, dos catadores de lixo, né? Do papel tão importante que eles têm, tanto ambiental como social, né? E de fomento a empregos e de forma econômica, é muito marginalizado, né? Muito precarizado.
Então, acho que é importante a gente ter esse olhar que é um negócio de impacto, mas para gerar uma equidade social e acabar com as desigualdades, como o Lucas comentou, precisaria de muito mais do que tem hoje, né? E a última pergunta que eu vou fazer para vocês, para a gente já encerrar, na verdade, uma pergunta que fala assim, ó, o que poderia ser feito em estados onde o ecossistema de impacto ainda não é aquecido, né? Então, talvez alguém está falando de uma região assim mais longínqua. A gente sabe que, infelizmente, os negócios de impacto, dentro daquela premissa de a gente ter um mapeamento do que é negócio de impacto, fugindo um pouco do que o Adriano trouxe, que talvez vários outros negócios são de impacto, mas que a gente não os mapeia assim, mas aqueles que a gente mapeia ainda estão com essa conjunção que o Adriano também trouxe de homens brancos, ricos, né, e tal, e principalmente concentrados aqui no Sudeste, principalmente aqui em São Paulo. Mas a gente também analisa que esse ecossistema de impacto e de fomento, como a Graziela trouxe, das universidades estarem fomentando isso, o próprio Sebrae ter esse fomento através da Inovativa de Impacto e de outras ações dentro das universidades para fomentar esse ecossistema, a gente ainda está nos grandes centros, muitas vezes, ou nos lugares onde a gente tem grandes e boas universidades trabalhando com isso. Então, imagino que a pergunta tenha vindo de alguém que está num lugar que não tem esse fomento, que ainda está muito nascente, num lugar um pouco mais distante, um pouco menor do que os grandes centros, né? Então, queria direcionar essa pergunta para o Lucas, como é que tu responde aí, Lucas? Não, sensacional essa pergunta, e é engraçado porque, engraçado não, é uma coincidência que essa semana eu fui procurado por 2 prefeitos, o prefeito de Goianápolis e o prefeito de Teresópolis. São 2 cidades muito pequenas entre Brasília e Goiânia, não deve ter mais do que 10 mil habitantes, muito pequenas mesmo, e estavam interessadas em criar uma estratégia municipal de investimentos e negócios de impacto, inspirados pela Inimpacto, né? E aí a gente conversou muito sobre o que o poder público municipal, com todas as limitações, poderia fazer, mas essa discussão ela é muito interessante porque ela dá gancho para um projeto que a gente está chamando de prioritário na Inimpacto, a gente estabeleceu como prioritário, que a gente está carinhosamente chamando de Simpacto, que é Sistema Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto. E essa ideia do Simpacto, ela surgiu quando a gente percebeu que o interesse por estratégias subnacionais de impacto estava aumentando. A primeira vez que a gente falou sobre isso foi numa reunião do comitê nosso em dezembro de 2018. E aí foi quando tinha acabado de surgir a primeira lei estadual de investimentos e negócios de impacto, foi lá no estado do Rio Grande do Norte. Naquela ocasião, lá em 2018, algumas iniciativas já estavam engatilhadas. E muitas conversas já estavam apontando que estados e municípios já tinham interesse, já estavam se interessando por esse tema, estava demonstrando que esse tema é quente, né? E aí a gente definiu, lá em 2019, que as estratégias subnacionais elas deveriam ser discutidas com os diversos parlamentos estaduais e municipais, né? Naquela ocasião, a gente conversou com a Diretoria-Geral do Senado, com a Diretoria-Geral da Câmara, e a gente se articulou com uma organização que se chama UNALI. Não sei se já ouviram falar, ela significa União Nacional de Assembleias Legislativas Estaduais. É tipo uma associação privada de deputados estaduais do país inteiro. Eles se organizam nessa associação para definir pautas comuns a todos os deputados estaduais. E aí a gente teve umas reuniões muito boas com a UNALI e a gente definiu um cronograma de seminários que seria realizado ao longo de 2020, para a gente fomentar estratégias estaduais, né? De tão empolgados que ficaram os deputados, os diversos deputados estaduais com que a gente conversou, que a gente definiu, que foi definido pela UNALI, pelos deputados que fazem parte da UNALI, que a Inimpacto faria parte da programação do principal encontro, o seminário anual de deputados estaduais do país inteiro. Imagina você, assim, a oportunidade que estava ali da gente divulgar a Inimpacto para deputados do país inteiro, como que isso ia pipocar de estratégias, estratégias no interior, né? No entanto, vocês sabem, em março veio a pandemia e tudo teve que ser revisto, né? O congresso da UNALI foi adiado, os seminários que a gente faria também foram adiados, e a gente acabou fazendo um planejamento estratégico da Inimpacto que considerasse essa nova realidade da pandemia, né? E aí, enfim, é claro que... Bom, então não quero falar um pouco disso, não. Vou pular. Então, assim, ó, deixa eu focar no que interessa. A gente está no meio da segunda onda de Covid, né?
Acho que a principal tarefa agora é a gente garantir a sobrevivência, a gente chegar até o final do processo de vacina, estarmos a maior quantidade de pessoas vivas no final desse processo. E aí a tarefa seguinte que vai se desenhar para a gente, enquanto sociedade, vai ser a de recuperar a economia. A gente decresceu 4% nesse último ano, e aí todos os esforços dos agentes públicos e privados vão estar direcionados na recuperação da economia uma vez que se passe isso. Então, acho que para a N-Impacto é fundamental que as nossas ações elas estejam atreladas ao processo de recuperação das atividades econômicas, né? E nesse processo de recuperação, é muito importante que um novo modelo que seja mais justo, inclusive regenerativo, como eu já disse, usando as palavras do Papa, né, ele seja levado em consideração. A gente vai ter que recuperar a economia e vai ter que promover um mundo que seja mais justo, mais inclusive e regenerativo. Caso contrário, outras pandemias virão, outras crises humanitárias surgirão, né? E aí eu acho que para contribuir nessa direção, o que a gente pode fazer no âmbito da N-Impacto, a iniciativa com mais potência que a gente pode fazer, que se articula com essa pergunta, é o incentivo a novas estratégias subnacionais de investimentos de impacto, né? Eu acho que ela tem um potencial de conectar com outros atores, né, com outros atores públicos e privados, né, com outras redes que estão espalhados no território e que podem converter em prática a ideia de negócios de impacto e o processo de transformação que esses negócios carregam em si, né? Então, quando a gente se conecta com o estado de Goiás, por exemplo, a gente pode conversar com toda a rede de universidades, todo o SEBRAE, a gente pode conversar com os bancos estaduais, etc., que não estão se envolvendo com essa temática de investimentos em negócios de impacto. Isso traz um potencial de transformação enorme, né? Mas a gente sabe que essa não é uma tarefa simples, ela é muito complexa, ela envolve inúmeros e diversos atores, inúmeras e diversas instituições e realidades, e burocracias e legislações, né? Mas a gente avalia que isso é possível porque, afinal, a gente está fazendo isso no N-Impacto, né? Então, a gente está nesse processo. Nesse ano, a gente vai se debruçar muito com essa história de fomento a esse impacto. A gente contratou um consultor para isso, que está nos ajudando no processo. A gente quer envolver a ENAP numa série de realização de oficinas com os estados e municípios que têm interesse em criar suas estratégias subnacionais de investimentos em negócios de impacto. E aí o desafio vai ser criar uma estrutura de governança entre esses diversos entes federativos, União, estados e municípios, que permita a gente gerar mais cooperação, mais sinergia e mais potência nas nossas ações. Perfeito, Lucas. Eu acho que tu trouxe esse olhar muito também das políticas públicas, mas eu acho que até para quem perguntou, né, acho que procurar a academia, né, as universidades dentro da tua cidade, se for possível. Tem diversos programas de aceleração que são para negócios, para ideias e projetos saírem do papel, hackathons, tudo virtual agora, né, já que a gente não pode estar junto. Isso facilita o acesso a quem está em cidades mais longes, né, porque hoje está tudo online, tem bastante coisa em aberto, que começou agora em 2021, acho que vale dar uma procurada. Tem grupos no Facebook só de negócio de impacto, que ali também são promovidos esses programas, então acho que a gente tem diversos canais, né, em que isso a gente vê que existe esse fomento de diversas iniciativas, o próprio SEBRAE com Inovativa de Impacto e com outras ações dentro de cada SEBRAE regional. Então acho que a Grazi também deve ter diversas iniciativas dentro da USP, né. Enfim, então acho que dá para se envolver tanto como voluntário, como um empreendedor aí curioso, né, dessa seara. Mas a gente já passou aqui 3 minutinhos. Eu agradeço muito ao Lucas, a Graziela e ao Adriano pelo excelente discurso, né, o excelente debate que a gente conseguiu fazer aqui. Agradeço a Rosiane e o Flávio, que estão fazendo a tradução em Libras para a gente. Muito obrigada. E então, muito obrigada de coração. A gente vai ter um intervalo de 1 hora agora. E às 17 horas a gente volta com a mesa final, em que vai participar a Patrícia Ellen, que é a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico aqui do Governo do Estado de São Paulo, junto com o Felipe, diretor do IDEA-Gov, e junto também do representante do BID. Ai, nossa, me fugiu o nome dele aqui. O Morgan Doyle, representante do BID no Brasil, que vai estar com a gente nessa última mesa. Então, obrigada a todos. Por favor, podem abrir seus microfones para a gente se despedir. Obrigada mesmo de coração. Eu que agradeço, Priscila. Foi uma satisfação enorme estar aqui essa tarde. Obrigada, né? Eu só diria assim que toda cidade eu desafio que tem um negócio de impacto, mas não é essa terminologia, porque a gente não tem que se fixar na terminologia, né? Eu acho que há uma pluralidade de várias formas de dizer, e eu acho que é só olhar bem com o olho aberto que certamente vai encontrar
um empreendimento que efetivamente gera valor social na sua localidade. Bom? É isso, obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui na mesa, e é isso, acho que a gente tem que ir aprimorando os negócios e sempre pensando que a gente precisa ser um ambiente diverso e equilibrado, não pode esquecer as periferias, empreendedores